Bem-vindos ao Magos CX. Hoje estamos direto dos estúdios de Holidays. Eles, além de estúdio de áudio e vídeo, fazem uma parte de direção e edição de curso, YouTube, podcast, TTS personalizado, fazem tudo. Dá uma olhada no Instagram deles lá, que é bem bacana. E quem vai contar um pouquinho da história que fez o nosso segmento é o Ivan Hakerik. Eu fiquei treinando tanto e errei, tá vendo? Tá bom. Ele é Head de CX da Afia, fundador da Básico Experience, palestrante, professor e mentor de CX. Ivan, muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, eu ia pedir para você começar contando aí a sua história de vida bem rapidinho. Cara, vamos lá. Poxa, muito feliz de estar aqui com você hoje aqui, Matheus. Primeiro que, não é porque eu tô aqui não, mas é uma comunidade que eu gosto tanto, porque eu acompanho os vídeos, os textos, e eu vejo que as pessoas que estão envolvidas na comunidade ali são, de fato, os profissionais que querem aprender, sabe assim? Sem vaidade, com várias empresas diferentes, segmentos. Então, acho que é um ponto positivo, assim, sabe? Continuar nessa linha que eu acho que é muito bom. O caminho é esse mesmo. Legal. Pô, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou de São Paulo mesmo, tenho 40 anos e estou mais de 20 anos no universo de clientes. Por que eu falo universo de clientes, né? Porque eu comecei lá no início, nos primórdios, com áreas de atendimento ao cliente mesmo, call center puro. Sentei na PA, falei com muita gente e foi ali que eu comecei a pegar, não o gosto, mas comecei a pegar habilidades de conversar, né? Falar com as pessoas e assim por diante. Onde você está trabalhando? Cara, eu comecei trabalhando na CSU Card System, né? Sim, lá na época que existia um site em Santo André, assim, né? Eu trabalhava com cartões de crédito. Então eu ficava o dia inteiro ali fazendo confirmações de dados cadastrais para quem tinha cartão de crédito. Era a parte nobre do call center, né? Porque você tem as partes de cobrança, e eu ligava para falar, cara, você pediu um cartão, você quer confirmar seus dados? Então a taxa de aceitação era ótima, porque as pessoas queriam confirmar os dados. Queriam usar. Né? E olha como é que a tecnologia avançou, né? No passado você tinha que confirmar os dados cadastrais. Hoje os birôs de crédito fazem isso tudo automático, tudo fácil e simples, né? Então, olha a evolução que teve nos últimos 20 anos. Mas, então minha carreira ela é dividida basicamente em 3 momentos que eu chamo de universo de clientes. Então eu passei uma parte da minha carreira com áreas de atendimento, né? Passei por CSU, passei por Atento, né? Como líder de operações, gerente de operações. Então ali eu tive um crescimento muito rápido por lidar com quem trabalha no call center e já trabalhou em algum BPO. Você sabe que você fala sobre indicadores, métricas, produtividade, receita, pessoas o tempo inteiro, né? E dali eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Centro de Serviços Compartilhados. Eu fui para a Cielo, né? Onde eu fui... Quando fizeram o convite foi bem interessante, que disseram assim, poxa, Ivan, você tem toda essa bagagem de experiência do cliente para fora de atendimento. A gente tem uma área aqui que chama Centro de Serviços Compartilhados, o CSCs. Assim, poxa, traz essa engenharia para o CSC. E aí eu foi ali que eu me apaixonei por áreas de serviços compartilhados. Depois da Cielo eu fui para as lojas Marisa, GRSA, sempre implementando serviços compartilhados e depois fazendo a governança do serviço. E aí um belo dia eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar num grupo de instituição de ensino superior para ser gestor de experiência do cliente de estudante. Eu falei, pô, como é que é isso, né? Eu já lidava com um atendimento, com experiência interna e eu fui... O mosquito ali da experiência me levou para o mercado de educação superior, e no qual eu estou há 10 anos. E aí ele foi muito interessante porque eu comecei a entender de como é que era a experiência na prática ali, né? Como é que a gente conseguia fazer momentos mais interessantes para os estudantes. Como é que a gente conseguia gerar uma experiência cada vez melhor. E aí que eu caí do cavalo. Por quê? Por outras empresas que eu passei por bancos também, então assim, eu percebia que já eram empresas muito automatizadas, já falavam sobre experiência. E quando eu fui para o mercado de educação superior há 10 anos atrás, ninguém falava de experiência. Você tinha que ter a boa experiência, era o professor bom dentro da sala de aula. Fora que aquele aluno consumia depois, era zero, assim. Ele pagava taxa por tudo, ele pegava fila, ele esperava por atendimento ruim, e era o normal, ninguém reclamava. Ninguém pensava no todo, pensava na aula. Só aula. Puta, educação superior e acabou. Se ele demorar para ser atendido na fila de atendimento, se ele pagar por uma taxa, se ele tiver um protocolo resolvido em 10 dias... É do jogo, é da vida. Tá. E era um mercado e aquilo arrepiava quando eu vi. Eu falei, meu Deus, onde eu me enfiei? Mas isso é uma grande oportunidade para você conseguir transformar o seu negócio. Né? Eu fiquei nesse grupo por 5 anos e depois eu tive a oportunidade de retornar para São Paulo. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, retornei para São Paulo e desde então eu estou na Afia, né? Afia Participações. Conta um pouquinho do que é. Puxa, a Afia, para quem não conhece, hoje é o maior player de educação e soluções digitais médicas do Brasil. Né? Nós formamos mais de 20 mil médicos já até então, atuamos em 3 fases de 3 negócios, na verdade, né? Educação superior, formando médicos, pós-graduação médica, para médicos já formados, e uma série de empresas e produtos digitais para ajudar na carreira desse médico.
Então o desafio é interessante porque nós formamos, especializamos e depois vendemos serviços digitais. E a ideia é qual que é a nossa proposta de valor? Ser um suporte da carreira do médico a vida dele inteira. A gente forma, especializa e depois tem soluções digitais. O que, por um outro lado, traz uma dificuldade muito intensa, porque se você se queimar ali, se você pisar na bola, No comecinho já era. Você vai perder um cliente para sempre. Então, isso que faz com que os desafios sejam interessantes. E hoje eu lidero o time de CX na Afya, com um time muito bacana, e a gente faz essa gestão das experiências de todas as unidades de negócio do grupo, de mercados totalmente diferentes, mas o que torna cada vez mais desafiador. Boa. A Afya tem faculdades ou a faculdade chama Afya? A Afya é uma holding que administra, ela é proprietária de 32 faculdades de medicina no Brasil. Hoje nós somos o maior player de medicina do Brasil. Né? Então, assim, nós temos algumas faculdades que são 100% de medicina, elas chamam Afya. Então, Afya, então são 100% de medicina, que se chamam... nossa, se eu esqueci o nome da faculdade, agora a pessoa vai ficar tranquila. Então, nós temos 32 faculdades de medicina, né? Então, são faculdades espalhadas no Brasil inteiro. E nós temos um grupo também de faculdades de pós-graduação médica, né? Que são grupos, são unidades específicas na formação médica, chamam Afya também. Tá. E nós crescemos, na verdade, com base em M&As, né? Então, nos últimos 2 anos, desde que a Afya abriu capital na Bolsa de Nova York, lá em Nasdaq, a gente capturou recursos e saiu comprando empresas e serviços digitais há um bom tempo. Então, aí existem algumas marcas do grupo que não chamam Afya, mas tem um endosso, né? Então, assim, 100% medicina chama Afya, pós-graduação chama Afya também. E algumas empresas que são ligadas a soluções médicas têm endosso da Afya. Tá. Então, hoje, 1 em cada 3 médicos no Brasil utiliza uma das nossas soluções. Caramba. É bastante. Absurdo. Não, legal. E aí, como head de CX ali dentro, você olha para todos os produtos, como é que é, e aí você conta uma coisa que é interessante, né? Porque uma coisa é a jornada durante a faculdade, legal. Outra coisa é a jornada durante a pós-graduação. A jornada durante o uso do produto digital que vocês vendem. Beleza. Mas está me contando que além dessas jornadas, é uma coisa meio em T. Você tem uma jornada do médico a vida inteira dele. É isso aí. Como é que é essa... É diferente porque, assim, eu atuo em todas as frentes, né? Então, de manhã eu tô falando de produtos digitais, com marcas com NPS, que clientes são fãs. Tá. A gente tem marcas com 90 pontos de NPS. E eu tenho marcas com NPS menores, na faixa ali de qualidade. Então, são momentos diferentes da jornada. É bem interessante porque um aluno de medicina, quando ele passa por uma faculdade de medicina privada, ele tem aquela excitação inicial de passei por uma faculdade de medicina, só que aí ele descobre que estudar dá trabalho. A medicina ela é muito intensa. Por quê? São 6 anos de formação e é uma formação integral. Ele entra ali na faculdade às 7 da manhã e sai às 17. E aí depois ele tem que estudar à noite porque no dia seguinte tem outros conteúdos e assim por diante. Então, a gente percebe muito assim o nosso primeiro período de medicina com o NPS super alto, aquela pessoa em empolgação, e aí quando ele entra na realidade, o NPS cai de um semestre para o outro, porque ele percebe que a jornada vai ser desafiadora. Sim. Né? Promissora, mas desafiadora. Então, são momentos diferentes, né? Então, junto com a minha equipe, o que a gente costuma avaliar? Esse aluno, ele estuda o dia inteiro, né? Então, como é que a gente consegue simplificar a jornada dele? E é um aluno que ele já consome serviços diferentes, porque você está falando em média de faculdades de medicina de 12, 14 mil reais. Então, já é um público selecionado que já está acostumado a ter serviços e acesso diferente. Como é que eu faço para não simplificar, não problematizar a vida dele? E falar, cara, se preocupe em estudar, que o resto eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Serviços digitais, experiências sejam fluídas. Você não tem que ficar esperando fila para ser atendido no atendimento. Você consegue fazer tudo de forma digital. Então, esse é um momento da jornada. E aí, são uma jornada de 6 anos também. Quando ele começa a maturar ou crescer dentro da carreira, dentro da formação médica, ele começa a mudar as aspirações. Né? Quando ele chega naquela metade do curso, quando ele está indo para o internato, que ele vai para a prática médica, de fato, a jornada dele já muda de novo, porque ele está quase um médico. Então, as experiências dele são diferentes também. Então, é desafiador, né? Falar sobre momentos diferentes. Mas o que torna o negócio cada vez mais interessante também, porque a gente tem que pensar fora da caixa o tempo inteiro. E eu percebo, posso estar errado, que são muitos pequenos, muito detalhe. É o que você falou ali, tem um problema com a matrícula, é um problema. Não sei o que, pagamento, é outro problema. tem que mudar a grade horária, é outro problema. Sim. Você tem vários problemas diferentes que a formatura, não sei. Sim. E aí, como é que pensa em todo
microjornadas dentro da jornada total, assim. Isso é uma boa pergunta, porque é uma jornada longa de medicina, né? Além de ser super longa. Sim. O que a gente fez? Há 4 anos nós implementamos a área de CX na AF. Tá. Então a área de CX cresceu, a AF cresceu com base em aquisições, mais de 20 aquisições durante os últimos 2 anos. No topo e tudo isso, porque daí cada um vem com um jeito, um processo. Total, assim, a AF em si ela tem 5 anos. Ela já vem de 25 anos de história de um grupo, chamava NRE. Aí foram feitas algumas fusões e depois quando virou a AF, há últimos 5 anos e uma série de aquisições. Esse é um ponto interessante, porque quando você adquire uma empresa, nós adquirimos uma marca no Rio de Janeiro, chamada Unigran Rio, né, uma das maiores universidades do Rio de Janeiro, com 52 anos de existência. Tá bom. Como é que você consegue, qual que é o desafio é de como é que eu trago uma instituição que já tem uma cultura estabelecida, processos estabelecidos, por um modelo de experiência moderno e simples? A gente tem uma série de choques culturais ali. Primeiro, para mostrar por que aquilo é importante. Por que atender bem um aluno é importante? Por que ter processos automatizados faz bem para o negócio? É engraçado que você tem que fazer o básico, né? Porque, por exemplo, meu sogro é médico, minha cunhada também está estudando para fazer medicina, então, o que acontece com meu sogro? Ele é um médico super bom, o cara trabalhou na França, bom pra caralho. Só que ele tem essa cabeça. Fala, cara, eu tenho que ser um bom médico, eu não tenho que fazer um consultório bonito. Eu não tenho que me preocupar se o estacionamento aqui na frente funciona ou não funciona, se tem manobrista ou não tem manobrista. Eu tenho que atender bem o meu cliente lá dentro. E o atendimento dele é impecável. Todo mundo ama. Eu nunca vi ele ganhar tanto presente. Falou, Sérgio, alguém tá querendo, né? Enfim. Quanta mágica aí. Beleza, mas assim, o que você percebe que a experiência... E aí, olha a loucura, mais um detalhe, né? Ele faz um CRM incrível nas pessoas. Todo mundo que vai lá, ele tem uma fichinha da pessoa. Então ela vai, Dona Maria tal, fez aqui ele é vascular, né? Fez umas injeções ali pra matar as veinhas, né? Vai viajar com o neto Bruno e Davi pra Argentina. Dá na volta, ele pega a fichinha antes, a secretária dele leva a fichinha antes, ele lê a fichinha. Como é que foi a viagem com o Bruno e com o Davi? Então, dentro da sala dele, e é o que você falou um pouco da sala de aula, sim, é incrível. O resto, não. E ele marca. E funciona. O que eu quero dizer assim, você pega esse público, porque o professor é um médico, então ele deve ter uma cabeça meio parecida de sem dúvida. Tem que dar um show na sala de aula. O resto, ele não... Isso. E como é que a gente faz para deixar os bastidores funcionando bem? Isso. Então, assim, e aí o que a gente fez? Primeiro, quando a gente foi fazer as aquisições, cara, o mercado de universidades, ensino superior no Brasil, em algumas frentes era muito amador, assim. Um aluno ia numa secretaria pedir um protocolo, um pedido, ele fazia no papel ali. O cara pagando grana alta e ele já escrevia. Eu gostaria de uma segunda via do boleto na mão, assim, eu tenho fotos, passado recente, 2 anos atrás. O cara pedindo um processo na mão, ele protocolava com alguém recortava aquele protocolo, dava na mão e ia embora. Sabe assim? Há 2 anos atrás. Digital. 2 anos atrás, assim. E aí, quando a gente cria uma área que a gente cria uma estratégia de experiência, fala assim, não, legal, o que a gente quer oferecer? Para onde a gente vai começar a atacar? E a gente fez até um pouco diferente do que o mercado faz. A gente começou a atacar as áreas de relacionamento com o aluno. Nós colocamos o Salesforce como nosso CRM hoje, e a gente começou a entender as jornadas, as solicitações que os alunos tinham, e a gente conseguiu perceber as nossas maiores solicitações. Legal, então eles pedem isso aqui. Então, legal, o que eu faço com isso aqui de informação? Até trazendo um pouco da conversa de hoje. Quanto que dados é importante para guiar os seus caminhos e você encurtar esforços ali. Então, cara, foi ali que a gente começou. Né? Legal, o que eu preciso melhorar? Não tinha ponto de partida, baseline 0. Então, com base nessas solicitações, a gente criou bons indicadores, KPIs e dados. Então, assim, eu tenho um cockpit aqui, sei que os alunos desejam. Cara, são as mesmas coisas. Os alunos têm um comportamento muito parecido porque a jornada acadêmica ela é muito parecida, assim. Eles pedem os mesmos documentos, as mesmas solicitações, eles pedem boleto. Sim. Tem uma jornada de cliente, né? Beleza. Feito isso, a gente identificou, cara, que os alunos pediam mais vou até emendar num case, os alunos pediam mais documentações. O que eles pediam na jornada acadêmica, existe mais de 30 documentos que eles pedem em algum momento. Declaração de vale transporte, ProUni, declaração de imposto de renda, matrícula, e pedia tudo isso. E aqui nós observamos, legal, o cara pede documento. Como é que eu faço para automatizar esses documentos? Então a gente criou, cara, esse número aqui eu vou dar assim, é feio de uma forma pornográfica, assim. A gente gastou R$20 mil para fazer um desenvolvimento de colocar aquelas declarações no autosserviço. Num portalzinho. No portal. O cara entrava lá, declaração acabou, já automatizada, com assinatura eletrônica e assim por diante. Como é que era essa jornada? O aluno pagava por essa declaração, aguardava 5 dias antes. Não, sempre antes. Pagava, aguardava 5 dias, alguém dos bastidores imprimia, assinava, carimbava, entregava para o aluno.
ainda pagava por isso. A gente colocou isso de forma automática nos portais e no WhatsApp. 1 ano depois, 1,5 milhão de declarações emitidas via autosserviço. Em 1 ano? 1 ano, 1,5 milhão. Nós gastamos R$20 mil. E aí, outro dia eu fui me escrever esse processo num case, e o pessoal falou, Ivan, como é que eu calculo o ROI disso? Você botou R$20 mil, gastou 1,5 milhão, e aí você começa a fazer algumas contas de cada declaração. E time para fazer isso tudo? Então, time pequenininho. Não, eu digo como é que é? Antes, porque tinha gente. Não, você tinha nas faculdades. A gente fez um estudo de que cada declaração ela demorava em média 12 minutos para ser executada. Cara, a gente salvou ali, mais ou menos, quase R$2 milhões de mão de obra, de horas, para alguém imprimir um documento, assinar e carimbar. Tão simples quanto isso. Como é que a gente teve essa grande... Falando do tema do podcast, né? Qual foi a magia? A magia foi mergulhar nas suas informações ali. Nada de outro mundo. É básico. Mergulhamos nas informações e ele falou assim, legal. Então a gente conseguiu dar acesso a necessidades dos alunos. Então agora o aluno tem um acesso via autosserviço. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Então esse é o legal das jornadas, das experiências, de sempre revisitar o que você fez. Então a gente começou a perceber, legal. Então, assim, o volume de atendimento presencial caiu drasticamente e virou, o processo digital começou a subir. Então a gente acompanha isso nos indicadores lá. Legal, dessas 30 declarações, o que os alunos mais pediam? A gente foi identificar, 80% pedia declaração de matrícula todo semestre. Iniciava o semestre, 80% pedia. Iniciava o outro semestre, 80% pedia. Ou seja, a maioria dos estudantes pediam a declaração de matrícula. Já que eu dei acesso para ele pedir quando ele precisar, por que eu não mando sem ele pedir? Então, assim, como é que você consegue fazer a evolução? Aí você começa a dar aquelas pílulas de, uau, isso aqui tá diferente, baseado no comportamento dele. Então, quando ele efetivava a sua rematrícula semestralmente, ele recebia uma declaração de matrícula. E aí mexer um outro comportamento. O volume de autosserviço dessas declarações caíram drasticamente. Por quê? Você antecipou uma necessidade do seu cliente. Então, agora eu vou fazer um corte aqui para ficar bem legal. Então, se você tem a oportunidade de identificar o comportamento do seu cliente, o que ele mais pede, o que funciona no dia a dia, antecipe as necessidades deles, reduza o esforço. Isso faz com que o seu cliente fique cada vez mais satisfeito com você, porque você reduziu uma necessidade que certamente ele tinha. Mas como é que você identifica isso? Baseado em dados. Estude o comportamento com base nas informações que você tem no seu dia a dia. Funciona. Boa. Ô, Ivan, e além disso, assim, cara, impressionante, né? Um negócio besta que deu um super resultado. E aí continuou. Hoje a gente tem 40% dos serviços automáticos. Não parou nas declarações. Tá. A gente começou a pegar, legal, qual que é o próximo lote de melhorias? E a gente foi descendo, até identificar algumas outras. Então, hoje você tem uma área do aluno super robusta. Perfeito. E o WhatsApp que você falou também. Sim, os canais eles existem, né? Tá. Assim, porque eu acho que na experiência você tem que oferecer os canais necessários. Vai ter comportamento diferente. Eu tenho pai de aluno que precisa ligar para pegar um boleto. Mesmo tendo tudo disponível, dependendo da região, da praça que a gente atua, é cultural a pessoa ligar ou ela ir presencialmente. Uhum. Então, apesar de deixar tudo automático de forma mais fácil, cara, se ele quiser buscar, independente do canal que ele queira, a gente tá disponível lá e ele vai ser super bem atendido. Então, assim, eu vejo alguns... Não tem certo e errado e não tem bala de prata, né? Mas pelo nosso modelo, nosso comportamento de negócio, a gente viu que ainda fazia sentido ter telefone, WhatsApp, atendimento presencial, só que hoje o nosso atendimento é direcionado para os canais digitais. Tem aqui, se você quiser vir presencialmente, toma aqui super bem atendido. Mas a gente direciona para os digitais. Para o cliente como um todo, é por isso que é importante você entender o comportamento do seu cliente. Vai ter cliente que não quer nem pisar na faculdade para pegar um boleto. E vai ter outros que precisam. Né? Pais de alunos separados, por exemplo, que moram em outros estados. O cara quer o boleto. Então, é muito mais fácil. Tá. E isso tem muito a ver com digitalização dos processos, né? E a parte do processo em si? Você falou que, você comprou algumas faculdades que já tinham 50 anos e tal. Sim. Como é que vocês fizeram para fazer essa mudança de processo dentro da faculdade? Sim, isso é bem interessante. A gente, quando faz uma aquisição, a gente tem até 1 ano para poder tombar a faculdade para os nossos modelos de negócio. CNPJ, financeiro, faturamento e assim por diante. E durante esse 1 ano tem um projeto de integração local. E aí, cara, a faculdade ela é balançada em vários segmentos, assim. A gente muda a forma de atender, muda a forma de se relacionar, muda ferramentas, sistemas, software, mudam todos, assim. Então a gente pluga no nosso modelo de negócio, seja de ferramentas, sistemas e assim por diante, e processos. Então acontece isso depois de 1 ano. Feito isso,
Então, essa é uma vantagem também que eu tenho no meu time de CX e dá super certo. Eu tenho um líder de governança ali, né? Então, acho que até uma curiosidade, as pessoas perguntam, o que você faz lá? Como é que você tem a sua equipe? Vou abrir como é que funciona a minha equipe lá. Hoje eu tenho um time, eu sou o head de CX na Afya e eu tenho um gerente de governança. O que o gerente de governança faz? Ele garante que as melhorias que foram previstas pela gestora de melhoria contínua, que faz parte do meu time também, funcionou. Então ela vai lá, implementa uma melhoria e ele garante que está funcionando, que estão rodando bem, que os indicadores estão rodando. Ele não precisa garantir que essa implementação foi feita em todo lugar, não precisa ou também. Não, ele garante o pós. Tá. Garante o pós. O resultado que está sendo O resultado está implementado se está funcionando. Ou seja, ele tem um benchmark em algum lugar, que ele sabe como funcionam os indicadores, e ele vai falar assim, Theo, eu tenho o que deve ser, beleza, e bater se é isso, tá? E assim, é um auditor. É isso, e eu tenho um time de métricas e dados. Então é uma equipe enxuta, né, com seus analistas, seus gestores, mas eu tenho governança, que garante o bumbo do dia a dia, que o que a gente planejou está acontecendo, um time de melhoria contínua, que identifica as oportunidades e vão criando projetos e iniciativas, e eu tenho um time que é um dos principais, que é o time de dados e métricas. É para a gente ter gestão de informação em tempo real. Né? Assim, hoje, uma característica que eu tenho, eu não dependo de informações diárias da companhia, diárias de BI, de dados da companhia. Dentro de casa, eu consigo ter ali na minha cozinha informações sobre como é que acontecem os atendimentos e as operações dentro da companhia. Então, NPS, CSAT, SES, outras pesquisas que nós fazemos ali, eu tenho informação dentro de casa. Então, eu gero informação, eu sei o que melhorar e eu faço a governança depois. Então, essa é uma trilha que deu super certo para nós ali, para o processo funcionar, sabe? Então, alinhado no dia a dia, informação, melhoria e governança é um caminho, uma receita que deu certo para a Afya no time de experiência, assim. Legal. E geralmente você faz a análise numa universidade, numa faculdade, um campus específico, testa, treina ali, mexe, depois você implementa no resto? Ou como é que você faz essa análise? Esse é um ponto interessante, assim, nós somos um transatlântico ali, né, cara? Sim. A gente faturou ali no último ano 3 bilhões de reais. São 10 mil colaboradores, 32 unidades de graduação, 18 unidades de pós-graduação e mais 10 empresas digitais. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade, às vezes empresa grande, às vezes tem dificuldade que, puxa, se eu mexer no negocinho eu vou demorar muito. Cara, testa pequeno, MVP, funcionou, rollouta, não funcionou, ajusta, volta para a prancheta, depois vai de novo. Porque se você esperar o caminho feliz, dar tudo certo, cara, tá passando aqui, você tá perdendo as oportunidades. Então, é um caminho que eu acredito muito. Testou pequeno, rodou, funcionou, e aí eu já tenho vários testes rolando em alguns lugares. Você testa em lugares diferentes. Lugares diferentes. A faculdade que você usa. Não, lugares diferentes, porque você tem comportamentos diferentes. A gente tem marcas, o NPS é um grande balizador, eu vou contar um pouco só mais para ele, mas assim, eu não acho que o NPS é a única informação, a gente tem outros indicadores combinados, mas para comparar de uma forma simples, o NPS a gente tem várias marcas. Eu tenho NPS com empresas com faixa de aperfeiçoamento e como eu tenho NPS com faculdades com clientes fãs ali. E a gente testa em momentos diferentes para saber, cara, por que essa marca aqui tem 90 pontos de NPS? Se o cara tá no interior de um lugar remoto, o que faz de diferença ali? E aí, assim, na minha carreira, cara, por onde eu passei, no final das contas, assim, você pode ter ferramentas ou não ter, você pode ter dificuldades ou não ter, você pode ter a melhor infraestrutura. Quem faz o negócio funcionar, pelo menos no nosso negócio, e eu acredito muito nos outros também, são as pessoas. No fim do dia, é gente, cara, assim, se tiver gente boa. O Abílio Diniz falava uma frase muito forte, que assim, é gente e processos. É gente no lugar certo e processos organizados. E gente no lugar certo é um detalhe também que você tem que perceber se aquela pessoa corresponde àquele lugar. Porque a gente comete erros também. Uma das nossas faculdades passou por esse processo de transformação, de aquisição. Durante a reformulação interna de cargos, funções, houve uma decisão e colocou uma pessoa que era responsável pela TI, colocou como responsável por atendimento ao aluno. Né? E aí, naquele momento, achou que aquela decisão era correta. E aí, durante a implementação, cara, um caos, tempestade, nada funcionava. Né? Pau, um problema grande, a gente foi lá entender, resolver, tentar meter a mão na massa para fazer o que acontecia. E aí, quando a gente começou a perceber, pessoas estavam nos lugares errados, cara. Qual que é a chance disso dar certo? Não é porque ela não era esforçada, é porque o skill dela era outro. Né? Um skill fechado, técnico, não de relacionamento. Então, pessoas certas nos lugares certos, cara, assim, você tem metade do caminho. Mas agora, como é que porque você não é do RH, então como é que você se envolve? Você não é o gestor daquela pessoa, como é que você se envolve nisso? Assim, eu não sou gestor, mas eu na prática, eu tenho um papel ali, um chapeuzinho de
Cara, a gente tem que tentar garantir a melhor experiência. Em nome da experiência, meio que você tem carta branca em aspas para poder... Esse é um desafio, porque em nome da experiência você consegue, de forma muito... com governança e transformação, infiltrar nas áreas ali, e a gente vai devagarinho ganhando nosso espaço. No começo é difícil, porque as pessoas falam assim, cara, quem que é você? O que você está fazendo aqui? Por que você está cuidando, botando o chapéu na minha área? O que você está entendendo? A gente mostra, cara, assim, como é que a gente consegue simplificar os seus processos, né, e deixar uma experiência mais fluida? E por um outro lado, esse é um dos desafios também da área de CX, assim, você tem que ficar atento qual que é o desafio que você vai assumir. Porque senão o CX vira um nível 2, vira um back-office da área de atendimento. Sim. Eu conversei com um amigo meu esses dias, cara, assim, em uma roda de amigos, de experiência, enfim, no evento que eu participei semana passada. Pode falar o nome, sim. Era um evento de experiência ali, um evento de executivos de experiência, chamava CX Insights. Legal. E nesse momento a gente estava trocando ideia e eles disseram, cara, assim, 2 empresas ali, de uma roda de 10 empresas ali, a área de CX foi descontinuada da empresa. Eu falei, cara, por que aconteceu isso? Assim, eu tenho uma ideia, mas por que aconteceu? No final das contas, eles viraram um nível 2 da área de atendimento, né? Só porque tudo vira problema de experiência. De uma certa forma, sim, mas a gente tem que pensar que todo mundo é responsável pela experiência. A experiência é a ponta, está sendo afetada a experiência. Perfeito. Não é? O problema pode ser pessoa, pode ser processo, pode ser 1000 coisas ali, né? Isso foi o mais que eu vi. Tá. Isso aqui é um problema de experiência, pós-venda, de venda, de relacionamento, tudo. No final das contas, tudo afeta a experiência. Sim. Porque a experiência do cliente é o que você faz o seu cliente sentir, né? Quais são as emoções que ele tem ali com você, né? E isso muda de acordo com as interações ali, né? Por isso que é importante você fazer medições de NPS, por exemplo, com intervalo respeitando a lógica do NPS a cada 90 dias, porque pode mudar a percepção sobre aquela marca ali, né? Você pode quebrar um prato no meio do caminho, você pode corrigir, então a gente tem uma experiência fluida e contínua. Então, assim, tudo vira experiência. E nessa conversa, o que eles disseram? As áreas não conseguiram provar por que a experiência era importante para aquela companhia. Não tinham indicadores, não tinham métricas, só tinham um sonho de fazer experiências melhores. E falar de coisa bonita, ficou aquele frufru. Não, é o frufru, é o abraçar a árvore. Sim. E fazer coisas legais. Né? Eu costumo dizer que um squeeze e um caderno não salvam um atendimento ruim. Né? Assim, a experiência é muito mais do que isso. Sim. Né? Eu vejo algumas pessoas falando assim, poxa, Ivan, eu atuo aqui na experiência da minha empresa, né, olhando só o call center. O atendimento, ele é um pedaço integrante do que a gente forma de experiência. Mas são várias pontas, vários cenários. E essas áreas foram descontinuadas por quê? Porque não conseguiram implementar métricas, dados e um ponto importante, você tem que vender para a companhia como área de transformação. Não é uma área de custo. O seu CEO tem que estar comprado. O C-Level tem que estar comprado. Os diretores precisam estar comprados, que aquilo é importante, não é para abraçar a árvore. Cara, é para trazer negócio. Exatamente sobre isso, né? Que métricas a AFIA tem para a alta liderança, principalmente, ou a gerência toda, mas a alta liderança principalmente, que garantem que esses caras estão interessados e preocupados com o futuro. Porque tem muito caso de, eu preciso de dinheiro agora. Tá bom, eu pioro o produto, a minha marca é forte por um tempo, eu ganho mais dinheiro, daqui 2, 3 anos a marca mergulha. Sim. Então, e garantir experiência, então é uma garantia de mais satisfação e de, né? Então, o que vocês fazem de métrica para alta liderança? Cara, isso é importante, assim, a gente tem uma área de métricas e dados dentro do time de CX. Sim. Então, assim, isso não é comum as empresas terem. Então, quando você tem uma área que fala de métricas e dados, já é um passo à frente. Já volto nela. Segundo ponto, assim, quando você começa a criar cultura e falar sobre experiência, hoje o CEO da empresa fala sobre experiência. Ele fala sobre a importância de gerar melhores experiências, de negócios, então é algo que está instituído na empresa. Tá. O que a gente usa hoje de métrica? Então o NPS hoje, por exemplo, a gente tem várias métricas, mas o NPS é o mais famoso e todo mundo fala, é simples de falar. Impacta no bônus? Impacta no bônus. Tá, legal. Impacta no bônus, então faz com que as pessoas se coçem também. Mas por outro lado, é desafiador para você medir de forma correta, porque senão as pessoas pedem nota. Sabe? Põe a camiseta 10, seja promotor. Eu já vi isso acontecer em muitos lugares e a gente combate isso, mas hoje... Esse é outro problema, né, cara? Você coloca bônus, todo mundo quer bater, então... Todo mundo quer bater. Vou fazer, se eu não consigo arrumar o problema, eu tento pedir pra... Pois é, e a gente tentou criar uma métrica que é muito segura e faz com que a gente tenha um número de qualidade hoje. Tá. Mas o que a gente faz hoje? Hoje a gente tem o NPS, que é a pesquisa mais famosa, né? Nós medimos também a pesquisa de satisfação, a CSAT. Então, todo momento transacional que o nosso estudante, o cliente interage com a gente mede aquela satisfação. Aquela pesquisa, ela é padronizada, isso é um ponto importante também.
e a gente mede o esforço, a SES, né, a pesquisa de Ford, em momentos específicos da jornada. Dá um exemplo de um que... Cara, de esforço. O que a gente tem todo semestre? A gente tem matrículas de novos alunos entrando e a gente tem a rematrícula. Então a gente renova 99% da base todo semestre. Tá bom. Então o que a gente faz? É para ser simples esse processo. Os né? dois. Os dois. Tanto aquele aluno que está se matriculando, ele tem que ter um mínimo esforço possível, porque ele está com emoção, ele está com sonhos. A maioria das vezes ele está mudando de estado para fazer aquela graduação. Então o aluno de medicina, ele muda muitas vezes de estado para poder realizar o sonho dele. Então a gente quer ter um esforço cada vez menor, e na matrícula também. E a gente consegue, além do esforço, a satisfação e o NPS, ter uma visão holística sobre o no atendimento, nossa experiência como um todo. E aí, quando você tem essas informações combinadas, você consegue saber para caminho que você está indo. Eu acho que um ponto importante é, nenhuma lá é mais importante que a outra, a gente combina as três juntos. Então tá bom, eu tenho uma... E cara, a taxa de correlação é altíssima. Né? Então, por exemplo, NPS baixo, a satisfação é baixa e o esforço é alto. E uma correlação que nós fizemos recentemente também é olhar o INPS, olhar o NPS dos colaboradores. Ah, legal. Né? Então, junto com nossa área de recursos humanos, avaliando. Combinação altíssima. Quando você tem baixo NPS, você tem baixa recomendação dos colaboradores. Ou seja, não vamos pegar dois campos diferentes de faculdade, uma que tem os profissionais ali super satisfeitos. Você tem o NPS também alto, não sei o quê. Aí você vê a outra que tem o mesmo processo, mesmo tudo. Padrão. Os caras mais baixos, o NPS mais baixo. Ou seja, tudo igual, só muda essa satisfação, você vê cara, que é correlação. Legal. Então eu gosto de reforçar, que a gente comentou agora há pouco. Pessoas mudam o jogo. Cara, quando você tem pessoas profissionais alinhados com o seu propósito, o cara ali, ele supera as dificuldades que tem com ferramenta, com tecnologia de uma certa forma, com processos. Você sabe, tem uma planilha ali, vai meter cara, de um amigo vai. VBA, vai... Cara, ele faz. Mas quando você tá alinhado com o seu propósito, o cara corre atrás. Sim. Então, assim, a gente viu faculdades, cara, assim, com NPS altíssimos, né? A gente tem uma faculdade no interior da Bahia com NPS alto, assim, 90 pontos e há anos alto. E a gente falou, cara, o que acontece de diferente lá? E as pessoas são fãs, as pessoas usam marca, quer usar o logo da marca, assim, por quê? Só que a gente vai abrindo os processos, a gente vê que, cara, assim, é padronizado, a gente tem o mesmo processo no Brasil inteiro, mas o fator da humanização ali das pessoas é diferente e faz a diferença. E aí é isso alinhado a gestão, indicadores, assim por diante, né? Não é só... Agora, só voltando à pergunta inicial aqui, como é que você mede esforço? É tempo para fazer um processo? Só isso? É super simples. Todas as perguntas elas têm que ser simples. Eu pergunto para ele da seguinte forma. Prezado aluno... você fez uma pergunta. Você não mede o tempo que ele demorou. Eu pergunto sobre o ponto de vista dele. Porque o tempo eu já meço nos bastidores. Lá eu sei o esforço, eu sei o tempo que demora para executar um processo. Eu pergunto para ele, Ivan, foi fácil fazer a sua rematrícula? Ponto, acabou. Uma jornada de 1 a 5 estrelas ali, fica simples. E tem correlação do tempo que demora para essa resposta ser... Super tem. Porque assim, quando você mergulha no universo de métricas e dados, tudo se fala. Tudo se fala. Quando uma coisa cai, é porque a outra caiu também. Então, assim, dificilmente você vai ter uma experiência ruim com tudo funcionando. É um monte de elos que são fechados ali, né? Costumo falar que um avião não cai por um motivo só, né? O Lito do podcast lá, Aviões e Música, ele fala, cara, eles são elos que vão conectando. Então, quando você tem uma... Olha, vou dar para você um exemplo, cara, isso aqui é muito legal. A AFIA cresce como, né? Ou por M&A, ou por concessão do governo em alguns momentos do Mais Médicos, onde você constrói as faculdades. Ele fala, olha, entra numa licitação, você se inscreve, você pode concorrer. Você não abre faculdade de medicina na hora que você quiser. Não é igual o curso de administração, você não abre. Né? É diferente. É regulado pelo governo a medicina. Nós tínhamos aberto um campus novo num estado específico. E aí, estava naquele momento de entrar para a nossa medição do NPS. Tipo assim, pessoal, poxa, Ivan, dá tempo de colocar essa faculdade? Aí eles disseram, pô, Ivan, mas acabou de inaugurar a faculdade, tá cheirando a tinta, bonitinha, não vou medir agora não, todo mundo satisfação alta lá e tal. E a gente foi lá e falou assim, não, puxa, dá tempo, coloca pra rodar. Aí quando a gente mediu, cara, foi o primeiro semestre daquela faculdade que acabou de inaugurar, NPS de menos 50 pontos. Nossa. O que aconteceu ali? Um monte de processo que não estava azeitado, lógico. Estava azeitado. E a gente percebeu, legal, mas como é que foi o esforço? A gente puxou o esforço altíssimo. E aí você começa a entender, legal, vamos drill down, vamos descer para entender. E a gente viu que no processo de matrícula a gente estava pedindo mais documentos do que precisava. Alto esforço. Os canais de atendimento... Vai que precisa, pede tudo. Pede tudo. Só que esse cara mudando de estado... Cara, isso é difícil.
Vai que precisa, pede tudo. Sim. Os canais de atendimento não estavam bem azeitados. Como era um campus novo, ainda tinha problema de infraestrutura de suprimentos, os banheiros não estavam abastecidos com papel higiênico. Cara, assim, caos. Né? E aí, não adianta você estar com um prédio todo bonitinho pronto para começar. Tudo faz parte de experiência desse cara. Então deu 52% negativo ali. E a gente viu que estava... Quando a gente vai descendo, vai puxando a capivara para saber o que aconteceu, você via que as coisas não estavam conectadas. Né? Então, isso... Foi um dos grandes aprendizados que nós tivemos lá. Puta, é legal. É legal fazer o que você falou, né? Que as coisas se conectam. Eu gosto muito de não ter que perguntar pro cliente. Óbvio, no final você tem, mas eu acho que depois você descobre tanto tempo que, o tempo determina exatamente isso, eventualmente você pode parar de perguntar. Assim, não sei se é isso. Esse é o caminho, né? Mas... Steve Jobs é clichê, cara, mas assim, é básico, assim. Steve Jobs falava assim, eu tenho que estar tão perto do meu cliente ao ponto de saber o que ele precisa sem ele me falar. Então você tem que estar do lado, assim. Uma das dicas que eu falo para você que está aqui nos assistindo agora é saiba qual é o comportamento do seu consumidor, do seu cliente. Esteja próximo dele, cara. Eu vou para o campus, muitas vezes eu faço viagem nas faculdades para fazer umas palestras de experiência do cliente para as áreas administrativas mesmo, para interno, para fomentar o engajamento. E quando a gente fomenta o engajamento, cara, assim, fala, cara, o quanto que isso é importante, o quanto que isso é relevante, esteja próximo. E quando eu ando pelo campus, cara, você tem a oportunidade de ver o seu cliente na prática ali no dia a dia. E as pessoas esquecem isso. Né? Assim, eu vou dar um exemplo, cara. Eu estava numa das nossas faculdades em Rondônia, e eu estava no sábado lá para dar uma palestra de CX lá. E em um determinado momento, cara, veio uma aluna lá no corredor, perdida, para fazer uma prova. Ela me parou, porque eu estava com uma camiseta da AF lá, ela me parou assim, puxa, onde é que fica a sala tal que eu tô perdida para fazer a prova, eu tô atrasada. Eu não tinha a mínima ideia de onde ficava. Eu falei assim, não sei, mas vou te levar para quem saiba. E aí, cara, eu passei, tinha uma moça da limpeza, assim, limpando ali, eu falei, puxa, ela conhece tudo aqui. Eu falei, dá uma força pra gente aqui, onde é que fica a sala de tal? Ela parou o que ela tá fazendo, claro, a sala fica subindo o corredor, segunda direita. Podia parar por aí? Ela deu a informação, resolveu o problema. Podia. Ela podia fazer isso nem os mercados de São Paulo, que levam até o corredor. Cara, podia parar por aí. Aí ela virou e falou assim pra aluna, você quer que eu te levo lá? Cara, assim... Não tem ferramenta que paga isso, não tem Salesforce que paga, não tem... É capacitação, cara, do seu time. É mostrar o quanto que isso é importante, todo mundo faz parte da engrenagem ali. Ela largou, encostou a vassoura no canto ali com o balde lá e levou ela até a sala. Olha como é que a experiência tá nos detalhes. Às vezes a gente quer gourmetizar a experiência, fazer negócios fantásticos. Você afasta muita pessoa, você tira o... Você afasta, cara, assim, você não pode esquecer da estratégia, do simples. No final das contas, cara, é tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. E aí, olha como é que você faz a diferença. Vou dar um outro exemplo. Eu estava em uma das nossas faculdades, em Parnaíba, lá no Piauí. E aí, em um determinado momento, cara, era semana de prova também. E aí, eu fui andar pelo campus, né, fazer um cliente oculto ali, dar umas voltas ali. E tinha um profissional na portaria ali, toda vez que passava um aluno, ele desejava boa prova. Boa prova, boa prova, boa prova. E as pessoas viravam para trás e agradeciam, com um sorriso. Ah, obrigado. Eu presenciei vários momentos. Ah, era isso que eu precisava ouvir. Obrigado, obrigado. Aí eu pensei, ele deve trabalhar na área acadêmica aqui, né? Aí eu fui lá, depois parei para ele e falei assim, poxa, por que você está dando boa prova para as pessoas, né? Aí eu falei, não, porque eu sei que é semana de provas. Primeiro parênteses, ele sabia que era semana de prova. Então a equipe estava antenada ali, porque é um momento diferente. A indicação tá chegando. Funcionou, chegou. Aí eu falei, legal. Eu falei, que bacana, isso é importante. Então, e os alunos ficam mais nervosos para a semana de prova. Aí você vê outra coisa, outro link, propósito, linkado. Aí eu falei, legal, mas fiquei curioso. O que você faz aqui na faculdade? Me conta o que você faz. Cara, eu me arrepio. O cara veio assim, não, aqui eu ajudo a formar médicos. Aí no primeiro momento esse impacto assim, que legal. Aí eu pensei, né, cabeça meio confuso, será que ele é professor? Será que não é professor? Eu falei, legal, mas como é que você atua no dia a dia? Ele, não, eu sou porteiro da instituição. Olha como é que você alinha, cara, as pessoas num propósito e elas são parte importante da engrenagem. Ele estava com a comunicação clara, ele estava com um propósito alinhado e ele se sentia parte do processo. Aqui eu ajudo a formar médicos, eu não sou porteiro. Eu ajudo a formar médicos e atuo na portaria. Uhum. Então todo mundo ali trabalhava em prol de ajudar a formar médicos. Esse é um exemplo simples, mas assim, se vocês conectar isso para sua empresa no dia a dia, o quanto que as pessoas precisam estar conectadas à experiência de todo mundo. Experiência, quem faz não é a área de CX da empresa. CX, ela é responsável pela transformação, responsável por empurrar muitas vezes, por dar o tom. Identificar, iniciar um projeto. Beleza, dar o tom,
ajudar na governança, ajudar na cultura e dar o tom. Depois as coisas começam a ficar naturais, assim. Há 4 anos atrás, a gente não falava sobre experiência na AFIA. Hoje todo mundo fala sobre experiência. Hoje a pessoa fala, puxa, se cair minha internet, vai afetar a satisfação do meu aluno. Todo mundo já fala. Então assim, o que você percebe? A sementinha que foi plantada floresceu. A cultura foi implementada. Sim. E a gente vai melhorando cada vez mais. Né? Assim, é responsabilidade de todos fazer parte. Legal. Você falou muito de sentir, viver a experiência, né? Agora, e a parte do VOC? O que vocês têm lá? Ou como é que vocês escutam a voz do cliente? É só por pesquisa ou tem outros? Hoje é só por pesquisas. Tá. A gente tem algumas pesquisas, né? Sim, a gente tem as pesquisas já rodando, automático, bem instituída. Uhum. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer é que, assim, como é que a gente faz para dar certo? Acho uma coisa bem legal. Trazer informação no NPS, na satisfação e no esforço, essas pesquisas combinadas te dão um tom. Cara, mas isso é legal, mas não é o mais importante. O mais importante é você abrir e ler os comentários. Cara, assim, os melhores projetos que eu fiz de experiência do cliente na minha carreira foram baseados em comentários e não na pesquisa. A pesquisa, ele dá um tom. Mas quando alguém para escrever, cara, alguém do seu time, de forma obrigatória, tem que parar para ler. Não, é obrigatório ler. Porque ali você tem carregado de sentimento, emoções, e hoje, com o advento da IA, cara, você consegue sumarizar esses comentários, você consegue trazer produtividade, você consegue mostrar qual que é a tendência daqueles comentários, e você consegue ter um caminho para seguir. Então, a gente traz a voz do cliente hoje baseado nos comentários dessa pesquisa, né? Então, a gente consegue saber o tom, e está próximo nas faculdades. A gente tem algumas pesquisas que são as pesquisas obrigatórias, que são as CPAs da vida. Então o aluno começa a falar algumas informações de infraestrutura, de professores, e a gente combina tudo isso para trazer, legal, caminha por aqui. É porque no final do dia, se tá 83 NPS 87, melhor ter 87, mas assim, te diz muito, que é não te diz, mas às vezes o 83 podia estar no 95 por causa de um, né? Perfeito. Você leu, Não, a gente foi uma das nossas marcas, cara, tinha estacionado no NPS. Não avançava nem para cima nem para baixo, num NPS bom, que era 82 pontos na época. E a gente teve uma série de discussões para falar, pô, Ivan, como é que é legal? A gente chegou num patamar que a gente sabe que tá bacana, né? Mas como é que eu avanço? Como é que eu destravo isso? E eu falei assim, legal, vamos começar a mergulhar. E a gente começou a mergulhar nos comentários. Aí a gente percebia que os clientes falavam assim, cara, eu tô muito satisfeito, eu tô muito feliz, eu gosto demais. Poxa, mas o processo de pagamento podia ser um pouquinho mais rápido. Aí você guarda essa informação. Pô, eu gosto demais, tal, mas o processo de atendimento podia esperar menos. Aí você começa a saber, ele é fã da sua marca, mas ele ainda tá te dando alguma informação sobre o que deveria melhorar. E foi aí que a gente foi destravando. Então, eu tenho que ser mais rápido no atendimento, eu tenho que dar formas mais rápidas de trazer um boleto, e a gente começou a ajustar no detalhe. Não é da noite pro dia. Mas aí você vê 82, 83, 84, 85, estacionou ali nos 86 pontos. E aí, dali em diante, ok. Então é o seguinte, que a missão ali foi bem cumprida, vamos para as outras. E aí, quando você tem uma equipe de governança, lá no meu caso, a gente começa a saber, como a gente tem uma série de indicadores associados no dia a dia, para saber onde eu preciso destravar a jornada de alguém. Porque às vezes, cara, o cara precisa de um empurrãozinho numa etapa do processo. Você vai lá e ajuda naquela etapa do processo. Aí destrava, empurra, vamos para outra. E é assim que a gente faz no dia a dia ali. Não, legal. Ivan, do ponto de vista Ivan profissional, tá? Uhum. Pô, você pegou uma empresa ali, tinha muita coisa para ser feita, fez coisas por 20 mil reais, mudou o jogo da empresa. Legal. O mato vai baixando, Sim. baixando. Como é que para você, você olhando para frente primeiro, Legal. qual que é a perspectiva do que você ainda sabe muita coisa que tem que fazer? Cara, Ou não é tão óbvio mais? a gente tem muita coisa para percorrer ainda, né? Quando você tem uma capilaridade muito grande, a gente consegue acertar a receita em alguns lugares e ainda faltam outros que a gente precisa dar um empurrãozinho para melhorar. Mas a gente aprende todo dia, cara. Todo dia tem uma oportunidade, todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma necessidade nova, apesar do que o modelo de ensino, o modelo das faculdades, ele é meio padronizado, assim. Então, o meu desafio hoje é como é que eu consigo trazer aquelas marcas que estão em dificuldade para um patamar melhor de experiência, de indicadores de qualidade no NPS. Então a gente cruzou a fronteira com muitas marcas. Então meu desafio é pegar essas outras marcas e trazer para frente, né? Então assim, puxa, tá com dificuldade em processos, em ferramentas, em sistema, em tecnologia. Teve lugares, por exemplo, puxa, em alguns indicadores, a gente percebia que, cara, a internet caía o tempo inteiro. Por quê? Era uma região no Acre que a conexão não era boa.
E quando caiu a internet da faculdade, não é porque caiu da faculdade, porque caiu da cidade. E a gente teve que contratar o Elon Musk lá, Starlink, pô, resolveu a vida felizão, e assim por diante. Então, assim, como é que você atua nesses detalhes? Hoje, cada vez mais é mobile, né? As aulas são mediadas por tecnologia, os alunos estão conectados. Então, em algum lugar, a internet fazia muita diferença. Se aqui em São Paulo, por exemplo, você cai a sua internet, seu Wi-Fi, seu 5G tá rolando solto ali, você nem percebe. Mas aí você vai para o Acre, você vai para Rondônia, faz muita diferença, hein? E isso ajuda na experiência, na satisfação do seu consumidor, sabe? Então você tem que estar atento, sabe o que é importante. Eu mandei o Starlink lá, meus pais moram num sítio aqui em interior de São Paulo também, tinha rádio, era muito ruim e tal. Coloquei, impressionante, assim, a qualidade do negócio é muito... O negócio funciona, né? Assim, tem que acreditar. É super fácil, super... Eu nunca precisei ligar em lugar nenhum. Esse é um ponto importante também, sabe? Às vezes é um desafio que a gente vê no nosso negócio, né? Os consumidores, hoje os clientes, cara, eles te comparam com vários segmentos no dia a dia. Por quê, Matheus? Todo mundo é consumidor de algo, né? Eu li uma pesquisa recentemente que quando você acorda até você dormir, você se relaciona com 38 marcas no seu dia a dia, né? Marcas opcionais. Você escolheu a marca do seu shampoo, você escolheu a marca da sua manteiga lá. Então você se relaciona com 38 marcas por dia, em média, né? Então quando você pega esse aluno também, super exigente, ou qualquer outro cliente, ele tem uma série de relações no dia a dia ali com outras marcas. Então as pessoas querem simplicidade no processo. Pô, você é assinante da Netflix, por exemplo? Sou. Beleza. Qual foi a última vez que você entrou em contato com a Netflix para pedir um boleto? Eu nunca entrei, né? Qual foi a última vez que você entrou em contato para falar, cara, assim, a série que eu estava assistindo ontem, eu abri a Netflix hoje e não apareceu? Por quê? Porque não precisa. A experiência é fluida, né? Então, quando você faz com que a experiência... E aí o seu cliente da sua empresa te compara com isso. Cara, eu não peço boleto na Netflix. Eu não tenho... Por que aqui tem que pedir boleto? Né? Se o banco me manda a declaração de imposto de renda com uma semana, com um mês de antecedência, por que aqui eu tenho que pedir declaração de imposto de renda? Não mandava antes, né? Que não mandava. E aí hoje já tá tudo pronto, ele avisa, tá pronto no site. Beleza, né? E é isso, assim. E às vezes quando tá pronto, você tem que ir lá no seu e-mail buscar e você acha as declarações lá. Então, assim, o comportamento mudou. Então, assim, tá antenado as tendências ali e o seu cliente hoje é uma comparação injusta. É o cara que ia no banco, pegava a fila pra pagar não sei o quê, pagava a taxa pra tudo. Cara, comum. Eu não lembro a última vez que eu fui num banco. Não, eu também, então. Mas quando isso muda num pedaço, Sim. Esse cara ferrou todo mundo. Não, total. Total, porque a régua subiu. O que você vai fazer de diferente? Né? Então, assim, a régua sobe. O que você faz? Como é que você ajusta? Então, uma das dicas, assim, uma estratégia legal, assim, é estar próximo do seu consumidor, sabe assim? Seja em qualquer negócio. Tá próximo, aí você vai saber o que ele precisa ali. E aí você vai ajustando o processo, trazendo as demandas, enfim. Então, eu falei numa conversa ontem, né? A pessoa falou assim, Ivan, quando que eu termino de mexer com a experiência do cliente na minha empresa? Eu falei assim, nunca. Porque todo dia tem uma oportunidade de você avaliar alguma coisa, mexer um processo. E eu dei um exemplo. A gente fez umas automações o ano passado no WhatsApp. Neste momento, eu estou revisando as automações que eu fiz no ano passado para saber se faz sentido ainda. E eu percebi que algumas delas não fazem mais sentido. Porque a gente melhorou tantas outras etapas que não faz sentido mais eu ter alguns processos porque eu melhorei de outro lado. Então, assim, eu estou melhorando, eu estou matando uma melhoria que eu fiz há um ano atrás. Então, esse é importante também para você não ter a vaidade de falar que, eu fiz tudo, eu estou num patamar legal. Não, imagina. Cara, eu tenho que sempre dar uma olhadinha para trás e ver, legal, o que pode ser revisado e olhar para frente também. O que o mercado está fazendo? Lá na Blue Lab, quando a gente tem um time de LUI, né, que é o time de Language User Interface, que é o cara que é um analista de processo, legal, entende como falar, enfim, olha para tudo isso. E não é incomum, aliás, é comum. O mesmo LUI que entrou num projeto, entrou lá, já tinha que fazer os 5 fluxos diferentes de automação. Fez os 5. Aí vai fazendo outras coisas, melhorando, nananana. Em algum momento você começa a olhar todos os fluxos, um a um, indicador, né? Pô, isso aqui tá mais fraquinho. Ele pega para fazer de novo. Isso aqui agora o cara conhece o projeto há 1 ano e meio, sim, conhece os processos, já tem API nova que não tinha, enfim, muda muita coisa, até dentro dele. Sim, sim. Ele volta e fala, nossa, dá pra melhorar pra caramba. Então, assim, não existe. Dá. Cara, vou dar um exemplo. A gente fez e é importante também ser simples. Eu gosto muito da simplicidade e zero vaidade, zero frescura. A gente fez uma automação ano passado, cara, no WhatsApp, que era mandar boleto pelo WhatsApp. Ele podia retirar o boleto do autosserviço ali. Então, nosso time foi pra prancheta, desenhou integração, API. Cara, a gente achou o máximo aquele fluxo. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou te dar um CPF de teste aqui. Entra nesse número e pega um boleto. Ela não conseguiu pegar um boleto.
Aí eu falei, cara, como assim? Tá óbvio. Como assim não consigo pegar um boleto? Óbvio pra você. É isso. Aí eu voltei, obrigado, mãe. Volta pros bastidores, pessoal, não tá bom. Minha mãe, de 60 e poucos anos aqui, tentou gerar um boleto e não conseguiu. Vamos pra prancheta de novo. E vai, e ajusta. Passou 2 semanas, eu voltei e falei assim, mãe, tira um boleto aqui de novo. Assim, nossa, foi tão rápido. Eu tirei o mesmo boleto em 10, 12 segundos. Tá. Ou seja, o que às vezes não tá bom pra você, ou tá óbvio pra você, você tem que testar com o seu consumidor interno, ver se funciona pra ele também. Né? Então esse teste que eu fiz em casa, por exemplo, a gente viu que não tava legal. E aí quando a gente olhou pra prancheta, eu falei assim, putz, é óbvio, dá pra melhorar aqui. Depois que alguém fala, fica... Eu tenho que tirar esse termo técnico daqui, tem que ser simples a comunicação. Sim. Você vai atingir todo mundo. Então assim, coloca simples, coloca fácil. Né? Então assim, é óbvio, assim, o óbvio ele precisa ser dito. As pessoas têm que saber que o processo tá simples e passa pra todo mundo. E aí, nesse exemplo básico, a gente usa em vários outros lá também, assim, deu certo? Deu, vambora. Vou fazer 2 perguntas em uma agora. Eu queria conhecer um pouco da Básico Experience. Legal. Tá? E minha pergunta é, a hora que o resto do time cruzar a linha de chegada que você usou como exemplo, né, as outras faculdades chegarem no nível que você quer, você não sente que você é pra mim fica nítido, muito pouco, mas que você é um cara de transformação, que você gosta de pegar a coisa, né, e fazer a transformação toda. Será que em alguma hora você vai falar assim, pô, agora... Talvez meu trabalho seja... Óbvio que sempre tem melhorias, mas numa outra pegada. Sim. Cara, essa conversa eu me pego todo dia, cara. Todo dia. Ontem eu tava falando com a minha esposa, eu me pego todo dia nesse dilema, assim. Eu acho que um momento vai chegar, assim, a ter uma veia de empreendedor muito forte. Como é que nasceu o Básico? Então eu trabalho já com experiência há um bom tempo. E aí eu comecei a receber, cara, contatos de amigos. Falei assim, pô, Ivan, eu tô com um problema aqui e não consigo destravar essa etapa. Me ajuda? O que você faria? Beleza. Aí eu fui lá e ajudava. Pô, Ivan, tô com um problema ali, me ajuda a destravar aquela etapa. E eu fui lá e ajudava. É que eu comecei a perceber um nicho de mercado, assim. Pessoas que já atuam com experiência, já têm alguns modelos já bem estabelecidos, às vezes querem ajuda para destravar pontos específicos de uma jornada. O cara não quer uma consultoria, né? Tem empresas que querem, isso é tudo legal. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ser chamado por alguns amigos para falar, legal, destrava aqui, me ajuda ali. Aí eu falei, cara, dá para monetizar em cima disso. Né? Deixa eu trazer um pouco de rentabilidade, porque eu tô fazendo de graça. E aí eu tive a necessidade de abrir a consultoria, né, que é o Básico Experience. O básico não é de propósito, porque às vezes a gente se apega muito no gourmet e esquece do básico. O básico é o que norteia todas as nossas decisões ali no dia a dia. E aí eu comecei a ajudar. Então o Básico é uma consultoria que ela atua em 2 frentes, né? Voltada para carreira e para empresas. Para empresas em 2 momentos. Seja com palestras e treinamentos corporativos para ajudar as pessoas a destravarem a caixa de Pandora ali e pensar diferente, sacudir a goiabeira, como eu costumo falar, ou também para ajudar a destravar momentos específicos da jornada. Cara, eu cheguei até aqui, não consigo destravar, não consigo avançar, como é que a gente transforma e pensa juntos? Então, para a empresa, ele serve de segundo momento, dessa forma. Para a carreira, eu tenho alguns programas de mentoria que eu pego alguns profissionais de CX ali, ou pessoas que querem entrar numa área de CX, de transformação, ou quem quer aprimorar. Então eu vou ali, a gente tem alguns encontros de mentoria para ajudar na transformação mesmo. Ó, cara, vamos pegar na mão, deixa eu te falar o que ninguém fala, deixa eu falar o que é bonito, deixa eu tirar o romantismo do lado e deixa eu colocar a vida como ela é. E aí eu ajudo alguns profissionais a darem um impulsionamento na carreira e saber mais ou menos a linha de tendência. Então, eu atuo nessas 2 frentes com o Básico. Então... E você sabe que esse ponto que você falou, vou começar a monetizar, é bom pra quem tá do outro lado, tá? Legal. Porque assim, ó, eu vou ligar pro Ivan, me ajuda aqui? Ajudo. Aí a outra vez, eu falei assim, cara, liguei pro Ivan, parou o negócio dele, falei, vim aqui, atrapalhei o cara. Será que eu ligo de novo? Puta, não vou ligar. Ou seja, a pessoa fica sem jeito de poder te falar. Sim. E às vezes, puta, R$15 pra você me ajudar nisso aqui. Cara, é isso. Pra ele é ótimo, é isso, tô pagando, então me ajuda. Me ajuda, Ele se sente culpado e você também. Legal. O seu tempo, né? Eu acho que é super, super positivo. Não, e assim, a vida do empreendedor no Brasil não é fácil, né, cara? Eu sou executivo na AFA lá. Como é que eu ajudo nos projetos? Aí, cara, é aquilo lá, o que você faz da meia-noite às 6, o que você faz no seu final de semana, o que você faz das 7 às 8. Então são os momentos que eu me encontro ali para poder destravar, criar as palestras, assim por diante. Eu fiz muita palestra de graça, cara, assim, né? Mas por um lado, algumas pessoas assim, puxa, Ivan, você gastou seu tempo, você fez palestra de graça, você não ganhou com isso. Eu, muito pelo contrário, eu ganhei presença de palco, eu ganhei momentos de fala, eu ganhei qualidade dos materiais, eu ganhei ao estudar os conteúdos que eu estava fazendo, então eu só ganhei com aquilo. Né? Eu pego a minha primeira palestra e minha palestra de hoje, cara, hoje eu cobro pelas palestras e eu cobro 10 vezes mais do que eu cobrava inicialmente lá, ou quando a minha primeira palestra, que foi R$500. Tá.
E eu não sabia se a pessoa ia pagar ou não. Falei, cara, tô cobrando R$500 uma palestra, cara, como é que vai funcionar? Cara, e depois eu descobri que tava baratíssimo lá. E aí as coisas vão evoluindo, naturalmente você vai melhorando. É um processo de evolução contínua mesmo, sabe? Esse lance de montar material é fundamental, porque você se obriga a explicar, aí você começa a ver o gap. Você vai, vou falar isso, mas faltou aqui. Então, você tem que correr atrás, você melhorar, e o que você falou também, falar em público, agora você vai nas faculdades falar. E eu acho que como valor de profissional, uma coisa, o cara é um bom profissional, ele tem uma boa visão e dá boas ideias, beleza. Aí ele gera time bem, legal. Ele montou a estrutura de time, boa. Ele vai em campo e é meio que um disseminador da cultura também. Então assim, você vai agregando skills ao seu... E que ninguém tira de você. Exato, você vale mais dinheiro. Sim. Né? Um cara que mudou de empresa, fala, mano, leva o cara, porque ele é o cara a fazer isso aqui. É o Ivan que tem que trazer, mas ele quer 5 a mais, paga os 5 a mais porque vale, porque ele vai fazer o completo, enfim. Eu acho que tem um exemplo muito forte, você quer comer filé, você tem que pagar pelos de filé, né, cara? Você quer comer filé, você não pode pagar colchão duro, você tem que pagar filé. Né? Mas assim, eu acho que é uma cultura, assim, e aí você vai melhorando, assim, como profissional, você vai estudando um assunto. Aí você vai aperfeiçoando aquele assunto, né, e você vai vendo como é que fica diferente, como é que fica legal, você vê algumas modinhas, né? Ano passado nos últimos anos a gente falava muito de omnicanalidade. Cara, isso é importante, é legal. É legal mesmo. Só que poucas empresas conseguiram na prática aplicar. Isso é falado, eu entrei no mercado em 2012, era hype em 2012, era omnichannel. Perfeito. Era isso. Todo mundo tava lançando plataforma e até hoje a coisa não... Pois é, mas assim, o conceito é interessante. Pô, tá tudo conectado, o cara mandou um e-mail, você já sabe do que se trata, eu liguei, eu falo, pô, Ivan... Só, não importa o canal... acho que o PowerPoint é bonito pra caramba, assim, fica muito legal. Mas na prática, as conexões, e você vai vendo que não funciona. Então aí você acaba num caminho de, pô, deixa eu ser multicanal, deixa eu ter canais e atender bem e fazer bem. Né, com ferramentas, com CRM organizado, para você, independente do canal, ter informações sobre as últimas necessidades, enfim. É um negócio bacana. Só que às vezes, cara, das empresas que eu falo, das pessoas que eu converso, né, você tem tanto guru no mercado falando tanta coisa, que as pessoas começam a pensar, falar, cara, isso não é para mim. Porque isso tá tão longe, tá tão distante, que não é para mim, não consigo fazer. E às vezes a gente esquece do básico, cara, do simples, assim, sabe? A gente gourmetiza o que é experiência, mas esquece da estratégia, né? CX não é abraçar árvore, CX, cara, é gerar valor para a companhia, né? Diminuir custo de aquisição, aumentar a rentabilidade, aumentar a LTV. Então, assim, cara, é transformação mesmo, assim, tem que querer fazer a diferença ali, sabe? Então, e colocar a bola pro jogo. E não existe bala de prata, não existe a mesma receita que você serve numa empresa, talvez não funcione na outra. Né? Aqui eu uso 3 indicadores principais: NPS, SES e CSAT. Mas às vezes eu faço uma consultoria e o pessoal fala, Ivan, eu preciso começar pelo NPS? Depende. O que você está buscando? O que você traz? Eu vou contar um case bem legal, cara, que eu fiz com o básico, que foi o seguinte. Eu fui contratado para implementar o NPS numa empresa. Falei, legal, vou implementar. Aí você vai começar a fazer as reuniões de onboarding, né? Falei, Ivan, a gente queria entender por que você quer implementar o NPS? Onde você chegou? Eu queria implementar o NPS porque o presidente da minha empresa joga tênis com outros presidentes e falaram que NPS, todo mundo tem NPS menos ele. Aí já comecei, entendi. Beleza. Eu falei, mas por que a gente... aí tinha um agravante, a gente vai abrir capital na bolsa e é importante trazer no nosso relatório, nesse NPS, nossas informações e assim por diante. Eu falei, ok, entendi. Então vamos começar a mexer a casinha aqui, era uma empresa que tinha, cara, empresa de tecnologia com milhares de clientes no Brasil, bem capitalizado, enfim. Falei, legal, vamos começar a pegar algumas amostras e vamos começar a medir o NPS. Então a gente fomentou, organizou, usou um parceiro para fazer medição e assim por diante. E rodou a pesquisa, deu negativo. Não, Ivan, a amostra tá errada, o dia não era bom, tava chovendo, frio e aquele momento não legal. Beleza? Recalcula, pega uma outra amostra, negativo de novo, com 1 ponto de diferença entre a outra pesquisa. Ou seja, você vê que precisava alinhar algumas coisas. Cara, não vou encurtar a história. A gente postergou o IPO em 6 meses e dali para frente teve um projeto de transformação dali para trás. A gente começou a construir uma casa de cima para baixo. Então, assim, legal, Ivan, o que é o NPS? Então, a gente teve que trabalhar a cultura na empresa, criar uma área de CX, trazer papéis e responsabilidades, abrir com gestão de indicadores, organizar as pesquisas de satisfação em todos os canais, e
e começar a distribuir quais eram os problemas que nós tínhamos ali naquele momento. E a gente começa a abrir. Como era uma empresa espalhada pelo Brasil inteiro, a gente começou a saber quais eram os locais que tinham puxar para baixo, puxar para cima. E aí você começa a atuar naqueles que puxavam para baixo e entender, esse é o problema. Aí tinha problema de entrega de produtos, de logística. Eram problemas que não eram novos. Todo mundo sabia, mas ninguém dava a devida importância ali. Porque quando você tem uma empresa grande que fatura muito, às vezes você esquece. E tá crescendo muito, cara. Você esquece. Então, assim, tá investindo, a grana tá vindo, e aí você vai ir ajustando. E aí a gente começou a fazer um processo de transformação. Quando ele foi medindo o NPS, foi ajustando as coisas. Quando o NPS, aí teve um momento que ele deu 0. Foi um avanço enorme, assim, de sair de negativo para 0. Sim. Cara, agora tá 0, vamos manter. E aí quando o NPS em uma outra medição ele tava com 4, aí acharam que com outras informações também não foi só isso, mas a ideia de postergar o IPO por 6 meses foi por conta disso. Assim, cara, a gente tem que arrumar a casinha aqui antes, para não passar vergonha. Claro. E aí o NPS quando tava em 4, falou assim, legal, a gente tá positivo, já tá mais maduro, agora é fruto de colher o trabalho do dia a dia. Então a gente começou lá para falar sobre NPS, e eu ganhei bastante dinheiro lá, porque a gente teve que fazer um projeto de transformação, não é só a medição, né? E o fato do dinheiro, não é ruim você ganhar dinheiro. Quando você faz geração de valor para as pessoas, aí você vê que estava bem pago e o negócio transformou. Sim. Então, assim, isso é muito bacana. Muito bom. Pô, Ivan, obrigado, assim, acho que foi uma baita aula, você fala super bem, já é palestrante, né? Cara, assim, a voz ajuda um pouquinho, mas o conhecimento também é diário ali. Mesmo, assim, parabéns pela trajetória, adorei como você dividiu sua carreira em 3 etapas e como você conseguiu impactar em cada uma delas com o seu jeito, né, de fazer. Muito bom mesmo. Valeu. Pô, Matheus, obrigado, porque assim, foi um prazer estar aqui nessa conversa super leve, né? Eu acho que isso é muito legal, trazer essa conversa leve. Eu acredito muito no poder da simplicidade que nas pessoas transformam, sabe assim? E você, quando você está atento a isso, do poder da transformação pelas pessoas, eu dei uma entrevista esses dias que me falou assim, Ivan, me fala quais são os pilares do CX. Eu falei alguns, mas eu falei, olha, tem um principal que é gente. Você pode ter gente boa que ele vai ajudar você a fazer as coisas. Com todas as dificuldades que você tem, se você tiver um capital intelectual com pessoas que querem fazer a diferença, supera tudo. Aí depois você corre atrás das outras coisas que precisa ganhar na produtividade, impulsionar. Mas eu acredito muito nisso, na simplicidade nas pessoas, e foi um prazerzaço estar aqui com você hoje. Boa. Obrigado. Valeu.